E o cientista político Alfredo da Mota Menezes já está ao meu lado. E o assunto hoje é eleições em Cuiabá e Várzea Grande. Primeiro, olá professor, e seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV. É um prazer estar aqui, claro. Professor, vamos fazer então a análise primeiro das eleições em Cuiabá nesses últimos 15 dias que antecedem as eleições municipais. Mauro Mendes aparece na última pesquisa Ibope em queda, Lúdio subindo e os demais candidatos também em queda. Isso significa exatamente o quê? Segundo turno. Sem dúvida, já todos os números mostram que tem segundo turno e a polarização está se dando entre o Mauro, né, e o Lúdio Cabral. Sem dúvida nenhuma que vai ter segundo turno. Tem alguns dizendo que até antes do segundo turno, o primeiro turno, não que ganharia. O próprio Lúdio poderia passar porque a ascensão dele está muito alta. Mas se nós olharmos do outro lado também o Mauro, ele perdeu ponto. Mas não perdeu uma sangria desatada, né? Ele continua com uma vantagem confortável com o Lúdio. O que subiu mesmo foi o Lúdio, tirando 10, 11 pontos do Mauro e tirando pontos do Carlos Brito, tirando ponto do Guilherme Maluf e chegou nessa posição. Eu acredito que um dos erros da campanha do Mauro foi lá atrás, quando ele tinha quase 50% das intenções de votos e o Lúdio tinha menos de 10, 8 mais ou menos. Ele resolveu, uma ação contra o Fayad, polarizar com quem está 40 pontos atrás. Você não faz isso na campanha. Ao polarizar, o grupo do Lúdio disse que o Comitê da Maldade estava daquele lado e puxou o assunto, etc. E polarizou. Ao polarizar, puxou a candidatura do Lúdio para cima. Além do PT, da Dilma, aquela coisa toda. Ele acabou evidenciando a própria candidatura do petista. Sem dúvida. E outro erro que eu acho da campanha do Mauro foi essa questão de ficar muito tempo preso, essa questão do alinhamento. Aquela Brasília, Cuiabá, né? Governo federal, estadual e municipal. Exatamente. E quando estava nessa discussão do alinhamento, Blairo falando, Pedro Táxi falando, etc., etc., a candidatura do Lúdio não crescia. Ela cresceu na hora que veio para o horário gratuito. Foi quando, bem feito o programa dele, mostrou uma pessoa humilde, não sei nem se é humilde, mas mostrou que é humilde, com certa timidez, etc, etc. Muito aos moldes da própria campanha do presidente Lula. Exatamente, e ele cresceu ali. Entende? Não com alinhamento. Eu acho que a candidatura do Mauro perdeu tempo e energia também em discutir essa questão do alinhamento. Falando da questão dos candidatos ainda, a gente teve o debate na TV Record na última semana. Isso também pode ter ocasionado essa queda do Mauro Mendes nas pesquisas? Eu assisti o debate, eu não vi assim que teve ganhador, né? Claro que a campanha do Lúdio colocou no horário gratuito que ele foi o ganhador. Se você olhar outra candidatura, vai dizer também que é ganhador. Mas não teve assim um nocaute. Você está entendendo? Uma pancada dura em que o outro fraquejasse ou esse tipo de coisa. E quando você observa, falando sobre saúde, educação e tudo mais, todo mundo se equivale, todo mundo vai resolver todos os problemas de Cuiabá e tudo mais. Teve aqueles cutucões, seja da parte do Brito ou do Mauro, em cima do Lúdio, na questão do aborto, descriminalização da maconha, esse tipo, da questão do Lutero Lopes, essa questão toda. Mas eu acho que não afetou. Ou seja, não houve ganhador. Não sei se o debate é que catapultou, digamos assim, a candidatura do Lúdio. Serviu então, mas pelo menos para saber os ânimos dos candidatos, a reação de cada um a cada cutucão? Não, o debate é muito importante. É ali que o eleitor fica olhando para os candidatos, não é aquele montado em estúdio, que é horário gratuito, que se você erra, você monta outra vez, e grava, e regrava, e passa talco, e pó, sei lá, aquela coisa toda. Ali é ao vivo, e você vê a reação das pessoas. Tem um fato histórico muito comentado. Foi o primeiro debate na televisão. No início da década de 1960, entre o John Kennedy, do Partido Democrata, aquele presidente que foi assassinado nos Estados Unidos, e o Richard Nixon, do Partido Republicano. O Nixon, do Republicano, estava na frente. O debate foi um só. Foi definitivo para o Kennedy. Responsável pela virada. Pela virada. Por quê? Ele se apresentou mais tranquilo, respondendo com mais tranquilidade, e o Nixon suava. Você entende? Mostrou nervosismo. Mostrou nervosismo e tudo mais. E aquilo ali serviu de modelo, de exemplo, de história a respeito dos debates para o mundo inteiro. Professor, os adversários ainda do
Lúdio Cabral, parece que o Lúdio virou a bola da vez, né? Exatamente. Eles têm batido muito na questão da descriminalização das drogas e a liberação do aborto. O senhor acha que esse assunto, de fato, pode causar algum problema à candidatura, mesmo ele negando o apoio a esse tipo de iniciativa? Eu soube por gente do Mauro que tem pesquisa qualitativa. É quantitativa aquele do número, a qualitativa é aquela para saber detalhes como esse, que mostra, que na qualitativa mostra que pega, machuca o Lúdio. Por isso que ele está respondendo, por isso que ele colocou a esposa, né, o programa a esposa disse, aquela estratégia e tal, para responder, porque o Lúdio também deve ter pesquisa qualitativa interna que aponte isso. E não podemos esquecer quando o Antero acusou isso do Abicalil, na campanha para o Senado. Eu não sei se foi só isso, mas o Abicalil perdeu na capital para o procurador Mauro, na eleição para o Senado. Né? Então pode sim ocorrer um sim afetar, e por isso que o Lúdio chegou a colocar a própria esposa para fazer um depoimento que diz que eu não assisti, que diz que foi um bom depoimento a favor do Lúdio contra a tese do aborto. Outra questão muito pontual das eleições de Cuiabá, professor, é a questão dos apoios políticos. O PR traz candidatos apoiando o Lúdio, petistas apoiando o Mauro Mendes, parece uma salada mista mesmo, né? Esses apoios políticos, principalmente do Lúdio em relação ao Éder, que tem sido alvo de ataques, o senhor acha que pode prejudicar a candidatura dele? Eu até estou fazendo no artigo meu para minha coluna na Gazeta essa pergunta. O apoio do Éder, né, beneficia ou atrapalha o Lúdio? Se você olhar por um ponto, beneficia. Quando ele pega, ele é bom de ataque, ele ataca o Mauro, o autoritário, isso, não sei o quê, arrogante, aquela coisa toda. Por outro lado, o outro grupo, principalmente a entrevista do Emanuel Pinheiro, ataca o Éder Moraes, que o Éder Moraes tem isso, tem problema na justiça e tudo mais, e que vai ser secretário. Pode ser secretário de Finanças. De Finanças. Aí o Lúdio já respondeu que não vai ser secretário de nada e tudo mais. Então eu fico na dúvida, até que ponto nessa balança, né, o Éder ajuda ou atrapalha? Ajuda naquele ponto que ele faz o ariete para machucar o Mauro Mendes. Isso ajuda, né? Mas por outro lado, tendo alguns problemas, os outros atacam do outro lado. Eu não sei até que ponto ajuda realmente. O ataque partiu principalmente do candidato pelo PSD, o Carlos Brito. A senhora acha que é só uma mágoa mesmo das coisas que aconteceram no passado? Olha, tem aquela coisa de todos nós sabemos e tudo mais. Aliás, a justiça até tirou do ar esse tipo de coisa. Mas eu acredito que, sei lá, o grupo que está sendo atacado pelo Éder, né, seja do PSD, seja do PR e tudo mais, resolveu usar horário gratuito para contra-atacar. Entendeu? E seria uma bomba muito grande se a justiça não impede em cima do Éder, porque todo o programa você iria trazer, como aquele engraxate que é famoso em Cuiabá, falando o Éder é isso, o Éder é aquilo e tudo mais. Eles entraram na justiça. Então eles perceberam que o ataque seria muito forte. Porque o outro lado ficou calado muito tempo. O Éder chegou bombardeando. E ele é do PR. Como é que o PR... de imediato, né, não movimentou? Achei estranho foi o PR, naquele momento, quando um candidato a vereador, coisa assim, entrou na direção do partido pedindo que o Conselho de Ética julgasse o Éder. E a direção do partido disse não. Passou para a opinião pública que o partido ou grupos no poder estava com receio do Éder abrir a caixa de ferramenta contra o grupo do próprio partido. Aí depois de sei lá, 2 semanas de bombardeio do Éder, é que veio falar que o Éder poderia ser processado e expulso do partido. O mal, para a campanha do Mauro, já estava na rua. Encerrando a questão de Cuiabá, professor, bem rapidinho, o Guilherme Maluf acredita que é possível um segundo turno entre ele e o Lúdio? É um cenário possível ou é sonho? Não, é meio difícil. Eu acho que o Guilherme poderia tentar, está difícil também, era ir para o segundo turno com o Mauro. O Guilherme sempre teve em segundo lugar, mas eu acho que a candidatura dele teve alguns problemas. Primeiro é do Mauro Cid, né, sair e tal. Aí criou-se um conselho interno. Mauro Cid era marqueteiro, coordenador de marketing da campanha. Tal, que vinha trabalhando, pensando o marketing, né, e você muda. Aí teve um conselho interno para fazer isso, depois passou para o Júlio Varmóbida. E também parece que o Permínio Pinto saiu da coordenação. Isso não está claro o que aconteceu internamente. É para o ritmo da campanha prejudicado. Prejudicada, porque ele estava em segundo lugar, com a vantagem de uns 4 pontos percentuais para o Lúdio, e acabou deixando o Lúdio passar.
Falando agora de Várzea Grande, professor, Lucimar à frente, mas não participou de debate, não vem conversando com a imprensa, apesar da declaração que ela deu hoje ao RDTV. O senhor acha que é estratégico para ela se manter em primeiro lugar? É estratégia, o grupo é de grupo profissional. Uma candidatura que tem junto Jaime Campos, Júlio Campos, tem toda a tradição política, sabe que ela não tem esse traquejo do debate, né, da entrevista, digamos que ela viesse aqui e você desse umas 2 cutucadas ou 3 cutucadas, né, aí eles sabem que ela não tem essa experiência ainda, né. Então, se está na frente e lá não tem segundo turno, é melhor preservá-la. Não é possível o Wallace, por exemplo, virar o jogo, uma vez que ele está ali em segundo lugar nas pesquisas, um pouco distante no percentual? O que eu estou achando é estranho, né, como a matéria é mostrada agora mesmo, um em segundo e um em terceiro, um atacando o outro, sendo que lá não tem segundo turno e beneficia claramente a candidatura da Lucimar. Porque onde os dois são oposição. Os dois são oposição. Não estou falando que os dois tinham que juntar, mas os dois, neste momento, em termos de política, tinham que atirar para cima. Estão atirando na horizontal. Ainda falando em mágoa, de repente, eles cogitaram uma possível aliança antes das eleições, das convenções. Será que isso é uma mágoa de um com o outro, de ficar se bombardeando? Pode ser, né? E querendo usar ele para segundo lugar, bombardeando o Wallace, e aí perder em segundo lugar, a mesma coisa que perder em terceiro lugar, não tem essa vantagem. E atacou por um lado, a esposa do outro, aquela coisa toda. Várzea Grande é um lugar para ser estudado em questão política. Eu não sei se você lembra, teve um determinado momento em que apareceu do dia para a noite a notícia de que o Wallace havia desistido da candidatura. Sim. Ele teve que convocar uma coletiva para dizer que não era. Passado 1 ou 2 semanas, apareceu a outra notícia de que o Zaeli tinha desistido da candidatura. Isso é uma maneira inteligente de fazer política, que ninguém sabe de onde é que surgem essas notícias e que corre, e para o outro lado tem que chamar uma coletiva para dizer que não é nada disso. Ou seja, estão entregando a eleição para a dona Lucimar. Um outro detalhe, eu achava, e estava errado, pelo menos até agora, de que Várzea Grande, com eleitorado de fora a maioria, Cristo Rei, por exemplo, é gente do sul do Brasil, né, que não tem essa tradição, digamos, de família dominar lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É um dos maiores polos eleitorais da cidade. Sem dúvida, maior do que a Couto Magalhães, como a gente fala. E que já havia derrotado o Júlio na eleição passada. Eu pensava que este eleitorado não aceitaria essa questão de a presença muito forte de família. A pesquisa está mostrando que não, que a Lucimar pode, dona Lucimar, pode ganhar a eleição. E aí, no caso, me ocorre o seguinte, que o Júlio, com muito mais força política, perdeu, e com o apoio do Jaime. E agora a Lucimar, sem a força política do Júlio, pode ganhar. Então, ela, em si, é que está ajudando a ganhar a eleição, muito mais de que fosse outro nome da família Campos. Ou seja, pelo trabalho dela na cidade, mãe de família, ação social, respeitada, aquela coisa toda, vai acabar colocando a família de volta na Prefeitura de Várzea Grande. Tá certo, professor. Muito obrigada pela presença aqui no RDTV. Ok.